o estudo da Palavra de Deus nessa noite, eu convido você a abrir sua Bíblia comigo. 1 Samuel, capítulo 1, lá no comecinho. Hoje é um dia muito especial, Dia das Mães. Nós vamos meditar um pouquinho no testemunho, no exemplo e na história de vida, um pouco da história de vida de uma mãe que para mim está entre aí as mães mais piedosas da Escritura Sagrada. As mães que de fato servem para nós como igreja, como um exemplo a ser seguido aí pelas nossas mulheres. 1 Samuel, capítulo 1, versículos de 1 a 28. Vou pedir que você leia, acompanhe comigo. Houve um homem em Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Esse homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos, em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava ainda mesmo que o Senhor não a houvesse deixado, estéril. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana com amargura de alma e orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atenderes à aflição de tua serva, e de mim te lembrares, e a tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe os movimentos dos lábios. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso, Eli a teve por embriagada. E lhe disse: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: Não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: Ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor e voltaram e chegaram à sua casa a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu e, passado o devido tempo, teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia: Do Senhor o pedi. Subiu Eucana, seu marido, com toda a sua casa, a oferecer o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Ana, porém, não subiu, e disse a seu marido: Quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor e para lá ficar para sempre. Respondeu-lhe Eucana, seu marido: Faze o que o melhor te agrade. Fica até que o desmames. Tão somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e criou o filho ao peito até que o desmamou.
Havendo-o desmamado, levou-o consigo com um novilho de 3 anos, e um éfa de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor, a Siló. Era o menino ainda muito criança. Imolaram o novilho e trouxeram o menino até Eli. E disse ela: Ah, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Por esse menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. Pelo que também trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi. E eles adoraram ali o Senhor. Vamos orar mais uma vez? Deus querido, nós já oramos, nós já cantamos, nós já lemos a Tua palavra, lemos agora mais uma vez e pedimos de maneira especial a Tua bênção sobre nós. Que o Senhor fale ao nosso coração de maneira poderosa nessa noite. Abençoe cada um dos irmãos e irmãs que estão aqui escutando, e de maneira especial, derrame a Tua graça e a Tua unção sobre mim, para que eu fale aquilo que vem do Senhor e não da minha própria boca e do meu coração, em nome de Jesus, amém. Você provavelmente já deve ter ouvido falar de Agostinho, um dos grandes teólogos do período pré-reforma, ou de Santo Agostinho. Ele é conhecido por muitos, principalmente os católicos, como Santo Agostinho, mas ele não possui uma vida 100% aí firmada no Evangelho. Embora tivesse nascido num berço cristão, num lar cristão, ele abandonou a sua herança cristã logo na juventude e desenvolveu uma reputação de festejar e perseguir mulheres. Mônica, sua mãe, uma mulher de oração, firme nos caminhos do Senhor, chorava constantemente e orava constantemente por seu filho, na ânsia, claro, de vê-lo aos pés do Senhor. Certa vez, ao procurar um padre que cuidava da família, Ana ouviu a seguinte frase: Minha filha, fique em paz, pois não é possível que o filho dessas lágrimas que você tanto derrama se perca. Mônica nunca desistiu de orar por seu filho, de interceder pelo seu filho, angustiada pelo desprezo que Agostinho sentia pelo Evangelho e ainda mais pela vida sexualmente dissoluta e perversa que ele levava. Noite após noite, Mônica dobrava o seu joelho e orava ao Senhor por seu filho. Uma noite foi especialmente penosa para Mônica, pois pela manhã seu filho planejava embarcar num navio para Roma, onde era de se esperar que ele se entregasse ainda mais às suas paixões da mocidade, mergulhasse ainda mais profundamente em seu pecado. Ela, então, como uma mãe fervorosa de oração, dobrou os seus joelhos e passou a noite toda orando para que o seu filho voltasse, não fosse para aquela viagem. Ao amanhecer, ao acordar, Ana se levantou pela manhã e descobriu que seu filho havia partido. Aparentemente, Deus não havia ouvido a sua oração. Chorou amargamente diante do Senhor, perguntando por que, Deus, que aquilo estava acontecendo com o filho que ela tanto amava. Por que aquilo estava acontecendo com o menino que havia crescido nos caminhos do Senhor? Mal sabia ela que na Itália seu filho ficaria sob a influência do notável pregador Ambrósio de Milão, e que durante essa permanência ali, ele se converteria à fé em Jesus. Além disso, a própria impiedade e essa vida tão mergulhada no pecado de Agostinho é que deram a ele uma percepção e uma apreciação sem igual a respeito da graça de Deus na salvação. Percepção essa que nós podemos encontrar nos seus escritos hoje. Seu ensino de salvação somente pela graça teria profunda influência por gerações e gerações. Mas isso só se deu porque ele teve essa vida entregue e mergulhada em seus pecados. Mas também porque ele tinha uma mãe orando e dobrando os seus joelhos por ele. Mônica é a história de uma mãe que dedicou sua vida para que o seu filho crescesse nos caminhos do Senhor. Mônica é um exemplo de uma mulher piedosa, que intercedeu e se quebrantou na presença de Deus por seu filho. Assim como Ana, a mulher que nós acabamos de ler. E é sobre isso que eu quero meditar com a igreja nessa noite. Sobre
características de uma mãe piedosa, a semelhança de Ana, a semelhança de Mônica e a semelhança de tantas outras mães que nós encontramos na história da igreja e na Bíblia Sagrada. Quero já de antemão deixar claro que o foco não é Ana. Ana não está sendo citada aqui porque ela é o suprassumo das mães. Ana não é um ser elevado, um ser superior a você, mãe que está aí sentada, ou você, mãe que está nos assistindo. Ana só viveu como viveu, fez o que fez, porque o Deus Todo-Poderoso é que a sustentava, o Deus Todo-Poderoso é que a fortalecia, e Cristo Jesus estava presente na vida daquela mulher. Então lembre-se disso, o centro da história sempre será Cristo. Os personagens são literalmente coadjuvantes na história, mas o personagem principal aqui é o que é Cristo Jesus, e o que Ele fez na vida de Ana, na vida de Mônica, e na sua vida também, o que Ele pode fazer. Bom, analisando aí a história de Ana, a gente vai tirar algumas lições dessa mãe sensacional, e o porquê que Ana era uma mãe piedosa. Primeiro a gente precisa entender um pouco do contexto ali. O povo de Deus naquela situação vivia no período dos juízes, um período completamente conturbado a respeito da liderança religiosa. O texto, a palavra de Deus em Juízes diz em vários versículos que o povo andava de acordo com suas próprias vontades e paixões. Então a gente vê um conflito um conflito moral naquela ocasião. Havia ali uma questão de uma poligamia. Elcana tinha 2 mulheres, Ana e Penina, e nós vamos tentar entender isso um pouco mais para frente. Mas à luz aí da história de Ana, e essa história que nós tanto conhecemos, Ana, a mulher que orou fervorosamente para ter um filho, eu queria convidar você a pensar aí quais são essas características de uma mãe piedosa. A primeira delas que nós vemos através da vida de Ana, ou através do que Deus faz na vida de Ana, é que as mães piedosas respondem às dificuldades confiando em Deus. A vida de mãe não é difícil, não. A vida de mãe é muito tranquila, né? Toda mãe que está aqui pode me dizer, confirmar isso. A vida de uma mãe é completamente tranquila, não tem problema nenhum, tribulação nenhuma, aflição nenhuma. Estou certo? Claro que não. Toda mãe passa por conflito. E Ana tinha os seus conflitos também. Vamos tentar entender alguns aqui. Primeiro deles, Ana vivia, como eu já citei, numa terra politicamente e socialmente instável. Ela viveu durante o período dos juízes, e Juízes capítulo 17, versículo 6 diz assim: naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que parecia bom aos seus próprios olhos. Então era uma conduta moral do povo completamente perdida, completamente dissoluta, completamente distante de Deus. E Ana era uma mulher fiel a Deus, uma mulher que se manteve firme apesar disso. A liderança religiosa daquela época era corrupta. Se a gente olhar nos versículos 2, capítulo 2 de 1 Samuel, versículos 12 a 17, nós vamos ver que Ofni e Finéias, os filhos do sacerdote Eli, eram completamente corruptos, e eram os sacerdotes naquele momento ali, mas tinham uma vida completamente desregrada. Se você for lá para frente um pouquinho na história de 1 Samuel, o momento em que Deus chama Samuel enquanto ele dormia, é exatamente para falar para Samuel, trazer um recado para Eli, que se os seus filhos não mudassem de conduta e de postura, eles morreriam. Então nós vemos ali que os sacerdotes, a liderança religiosa, era uma liderança desviada dos caminhos do Senhor, era uma liderança ímpia e corrupta. No entanto, seria, e aí que está o ponto crucial, seria através de Ana que Deus iria mudar a história de Israel. Se você bem se lembrar aí, a gente vai dar um spoiler lá da história lá na frente, Samuel nasce, se torna profeta e unge o primeiro rei de Israel, que é Saul, depois Davi e assim por diante. Ele foi um homem que fez total diferença na vida do povo de Israel. Esse é o primeiro conflito que Ana enfrenta, uma instabilidade política e social. Que mãe hoje que não tem enfrentado isso, não é mesmo? Segundo problema que Ana enfrentava, Ana vivia um intenso conflito dentro do seu lar. A prática da poligamia
ela é vista muitas vezes no Antigo Testamento, embora não fosse uma norma. O livro de Gênesis deixa claro que Deus planejou que o casamento fosse constituído por um homem e uma mulher. E Jesus, depois, em Mateus capítulo 19, versículo 5, vai confirmar isso para nós. Ana vivia intensos conflitos e embates dentro de sua casa por conta disso. Penina, a outra esposa do seu marido, a tinha como rival e sempre provocando. Sempre, como diria o bom goiano, enfucando a coitada da Ana por conta disso. É importante abrir um parêntese aqui a respeito dessa questão da poligamia e ressaltar que ela nunca foi o plano de Deus para o casamento. Nesse contexto específico, a poligamia era tolerada por Deus. Alguns estudiosos chegam a afirmar que Eucana teve uma segunda mulher exatamente porque Ana não podia lhe dar filhos. Então ele buscou em uma outra mulher esse recurso, visto que um homem sem filhos não teria sua descendência, passaria problemas na sua velhice, porque quem cuidava dos pais na velhice eram os filhos. Então um homem que não tivesse nenhum filho passaria por dificuldades. A maneira que encontrou-se então de suprir essa dificuldade da infertilidade nas mulheres era uma segunda esposa. Nós vemos isso também no caso de Abraão, com Sara e Agar, e em outros casos também. Então, vale ressaltar isso. A poligamia nunca foi algo da vontade de Deus, mas foi algo tolerado e permitido pelo próprio Deus. É importante ressaltar isso. Ana vivia também a dor da infertilidade. Só quem já passou por isso sabe o quanto é doloroso. Ana tinha esse conflito dentro de si, primeiro porque era um contexto cultural na sua época, tanto da descendência para o seu marido, do cuidado para com a velhice, quanto também para o brilho da mulher. A mulher que tinha filhos era uma mulher bem vista na sociedade, era uma mulher admirada pelas outras mulheres, ao contrário, ao ponto que uma mulher que não tivesse filhos era mal vista, não era admirada, não era benquista pela sociedade. Infelizmente, Ana vivia nessa cultura onde o valor de uma mulher era julgado principalmente pela capacidade de ter filhos, e o fato dela não conseguir ter filhos a diminuía na sociedade. A rival de Ana, Penina, deu à luz a várias crianças e nunca perdeu a oportunidade de manter esse fato sobre a cabeça de Ana. Não sei quantas aqui já passaram por essa situação de não poder ter filhos, mas é complicada essa situação, você querer algo e não poder ter, principalmente algo que a gente julga como bênção. A palavra de Deus sempre diz que filhos são herança do Senhor, filhos são bênçãos de Deus, filhos vêm para trazer alegria, e quando a gente se depara com uma situação onde a gente não consegue ter filhos, uma série de questionamentos vem sobre a nossa mente, e Ana passava por isso, com o agravante de ter uma outra mulher acusando e a provocando em todo o tempo. Isso fazia com que ela, de fato, se sentisse menos mulher. Tinha suas dúvidas quanto ao amor do seu marido e quanto até mesmo o seu valor perante a sociedade. Aqui nós temos alguns conflitos de Ana, e esses problemas a afetaram profundamente. O versículo 8 diz que ela derramou lágrimas, se recusou a comer, lutou contra uma tristeza profunda, que nós poderíamos chamar de uma depressão, e afetaram até mesmo o seu relacionamento com o seu marido, a ponto dele perguntar: ei, será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Mas a despeito de todas essas dificuldades, nós vemos que Ana passou por cada uma delas, confiando no Senhor, descansando no Senhor, dependendo do Senhor. Ao invés de desistir, sucumbindo pelos problemas, que são muitos, ao invés de se entregar ao choro e às lágrimas, não. Ana tinha seus momentos de dor, Ana tinha seus momentos de choro, seus momentos onde as suas pernas resvalavam e as forças acabavam, mas em Deus ela encontrava forças para se reerguer e continuar. De ano em ano eles iam ao templo para orar, e ali ela buscava ao Senhor, até o fatídico dia onde Eli a encontrou naquela situação, história que nós acabamos de ler. Ana não sabia que Deus estava usando a sua dor como instrumento para o livramento futuro de Israel. E por meio de Samuel, é claro, mas sabia que Deus estava no controle de toda e qualquer situação. Ana não sabia o que Deus estava planejando. Não ia passar pela cabeça de Ana que o seu filho seria um profeta de Israel que mudaria a história do povo de Deus.
Mas ela sabia que Deus estava no controle da situação, e por isso ela descansava em Deus. O grande desafio para você, mãe, aqui presente hoje, é passar pela prova dando glória a Deus, como diria a bela canção, assim como Ana o fez. Ana não estava livre de problemas. Ana tinha problemas fora da sua casa, dentro da sua casa e no seu coração. Em todos os lugares para onde Ana olhava tinha problema. Na sociedade, dentro do seu lar, dentro dela mesma, os seus conflitos internos. E sem saber o que fazer, o que Ana faz é buscar a Deus. Eu não sei o que eu vou fazer. Eu não sei o que fazer, então eu vou buscar quem sabe, o Deus Todo-Poderoso. E eu sei que você, mãe, em alguns momentos na sua caminhada, você olha e fala, eu não sei o que fazer. Eu não sei como dar conta do trabalho, da casa, do marido, dos filhos, e fazer tudo ao mesmo tempo, e eu estou cansada, eu estou exausta. Confie no Senhor. Descanse no Senhor. Seus problemas não são maiores nem menores que os de Ana. Ana era uma mãe que também passava por tribulações e aflições, e você também passa. E a gente não está aqui para competir qual mãe que tem o maior problema. O que nós estamos aqui é para lembrar você que existe um Deus muito maior do que os problemas que você como mãe enfrenta. Talvez o seu problema hoje como mãe seja o cuidado da casa, o cuidado do marido e o cuidado dos filhos. Talvez o seu problema hoje como mãe seja um filho rebelde que não te obedece, que não vai bem na escola. Talvez o seu problema hoje como mãe seja um filho desviado dos caminhos do Senhor, como Mônica com Santo Agostinho. Talvez o seu problema como mãe seja um filho que vive uma vida completamente torta e diferente daquilo que você sonhou e desejou para ele. Confie no Senhor. Confie em Deus. Você tem um Deus que é maior do que todas as coisas. Você tem um Deus que é maior do que todo e qualquer problema. Descanse no Senhor. Uma mãe piedosa, ela não está livre de problemas, mas ela passa por eles firmada em Deus. Ela enfrenta os problemas na certeza de que Deus está com ela e de que apenas Ele pode mudar a sua história, a história da sua casa e a história dos seus filhos, principalmente. Lembre-se sempre disso. Segunda característica que nós vemos em Ana como uma mãe piedosa é que as mães piedosas fazem orações poderosas. Ana, a primeira coisa que a gente vê na oração de Ana é que Ana orou por seu filho antes mesmo dele nascer. E aí eu abro um parênteses aqui para vocês casais que ainda não têm filhos. Quantas vezes você já parou para orar pelos seus filhos? Talvez você sonhe em ter filho, ou talvez você nem pense em ter filho ainda. Não, acabei de casar, estou muito jovem para ter filhos ainda, vai demorar um pouco. Pois bem, a hora de começar a orar e estudar sobre vida familiar é agora, antes de ter filhos. Depois a coisa fica um pouquinho mais complicada, aí a oração e os estudos passam para uma outra fase. Ana orou por seus filhos antes mesmo dele nascer. Ela entendia que a oração é uma arma poderosa nas mãos de Deus e o instrumento pelo qual Deus intervém na história. Ela conhecia o Deus a quem servia e sabia que Ele era capaz de lhe dar um filho, se isso fosse da vontade dEle. Mas uma mãe submissa a Deus, uma mãe piedosa, uma mãe quebrantada na presença de Deus, entende que, por mais que Deus não lhe dê aquilo que ela tanto deseja, a vontade de Deus sempre é boa, perfeita e agradável. A nossa história com a Débora e com o Pedro, todos aqui conhecem, a grande maioria aqui conhece. Nós esperamos 7 anos até a Débora chegar e no mesmo ritmo de Ana aqui, chorando e clamando ao Senhor para que nos desse filhos. Mas o engraçado é que no momento em que nós descansamos o nosso coração e dissemos para Deus, tá bom Deus, se o Senhor não quiser dar, essa é a sua vontade. Então só nos ensine a viver em paz dessa maneira. Nos ensine a ser felizes apesar dos filhos consanguíneos. Eu sei que o Senhor vai me dar muitos filhos espirituais ao longo do meu ministério, mas nos ensine a ter a alegria de viver sem filhos biológicos também. E eu brinco com alguns aí que acho que Deus olhou para nós assim lá de cima e falou, agora sim. Agora vocês aprenderam o que eu estava querendo ensinar. Agora eu vou mandar. Agora vocês aprenderam a lição.
Porque o nosso sentimento era de que se a gente não tivesse filhos, a gente não seria feliz. Se nós não tivéssemos filhos, nós não seríamos felizes. E Deus queria mostrar para nós que a gente precisava era dele para ser feliz. Como a gente acabou de cantar, não há nada melhor que o nosso Deus, nem filho. Isso eu queria que você gravasse bem no seu coração nessa noite. Não há nada melhor do que a presença do nosso Deus, nem os nossos filhos. Ok? Ana orou com fervor também. É fato que Ana orava de maneira tão intensa e desesperada que Davi pensou que ela estivesse bêbada. Mas o fervor de Ana, e o que eu quero mostrar que Ana orou fervorosamente, não é pelo fato de simplesmente Eli ter achado que ela estava bêbada. Mas o verso 11 revela muita coisa da oração de Ana. Acompanhe comigo aí na sua Bíblia. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atenderes para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Qual a impressão que você tem dessa mulher quando você ouve essa oração? Em qual posição que ela estava ao orar quando a gente lê essa oração? Uma posição de total rendição, de total submissão. Ela começa dizendo, Senhor dos exércitos. Ela sabia que não estava diante de qualquer pessoa. Ela sabia qual era o seu lugar ali e diz, se benignamente atentares para a aflição da tua serva. E a gente vê muitas pessoas hoje falando que a gente tem que exigir as coisas de Deus, que Deus tem a obrigação de nos dar certas coisas. Nada disso. Deus não tem obrigação de te dar nada, de fazer nada. Tudo que Ele faz é por graça. Tudo que Ele faz é pela sua misericórdia. O fervor da oração de Ana está muito mais na posição em que ela se encontrava ao orar, do que no fato de Eli ter pensado que ela estava bêbada. Às vezes a gente entende fervor como gesticular e falar e gritar, mas o fervor é muito mais algo interno do que externo. Ana orou fervorosamente, porque ela reconhecia quem Deus era e quem ela era também. Deus ouviu a Ana e lhe deu o que ela pediu. Não porque ela pediu, mas porque se encaixava nos planos dele, porque era a vontade dele prover um profeta, um sacerdote para Israel. No entanto, ele poderia ter dito que ela continuasse confiando nele, mesmo que a provisão não viesse. E talvez, aqui eu vou abrir outro parênteses, talvez isso possa se aplicar na sua vida. Talvez não com o filho, talvez com outras questões, você tenha clamado a Deus por uma intervenção, por um milagre, por uma cura, por uma mudança de vida de alguém ou da sua mesmo, e Deus está dizendo não. Deus simplesmente pode dizer não, porque essa é a vontade dele. Lembram-se de Paulo, lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7, na fatídica cena do espinho da carne, onde ele pede para Deus de todo o seu coração para que removesse aquele espinho na carne, e o Senhor Deus responde para ele o quê? Deus, com muita santidade e educação, diz um belo de um não para Paulo. E Paulo se submete à vontade de Deus. Haverão momentos na nossa caminhada em que Deus vai dizer para nós, a minha graça te basta, porque eu sou tudo que você tem de melhor. Eu sou melhor do que os filhos, eu sou melhor do que o seu casamento, eu sou melhor do que o dinheiro, eu sou melhor do que a sua família, eu sou melhor do que o seu trabalho, eu sou melhor do que a própria vida. O salmista vai dizer, a tua graça é melhor do que a vida. Deus poderia ter dito não para Ana. E nessa posição em que Ana se encontrava durante a sua oração, nesse lugar de serva, eu tenho certeza que ela se submeteria à vontade de Deus e teria um coração quebrantado aos pés do Senhor, mesmo que a resposta de Deus fosse não. Ana nos mostra que a oração é a maior arma que um crente possui. A oração de uma mãe muda não apenas a história do seu filho, como todos ao seu redor. E aí a gente lembra da nossa introdução, a história de Mônica e de Agostinho,
onde a oração daquela mulher foi sim um instrumento secundário pelo qual Deus interveio na história daquele homem. Como Sproul diz em um dos seus livros intitulado A Oração Muda as Coisas, ele deixa muito claro ali, a oração não muda as coisas, mas a oração é o meio secundário pelo qual Deus intervém na história. Por isso é importante que o crente ore, por isso é importante que o crente busque a Deus em oração, e por isso que é importante que você, mãe, ore pelo seu filho e pelos seus filhos, mesmo que eles ainda não tenham nascido. A terceira característica que nós vemos de uma mãe piedosa é que as mães piedosas consagram os seus filhos ao Senhor. Ana entregou seu filho para Deus. Ana manteve sua palavra, mesmo que isso lhe custasse um filho. Nós vemos isso dos versículos 19 até o 28, quando Samuel foi desmamado. E aí eu lendo esse texto, acho que faz muito mais sentido agora que a gente tem filho, né? Eu pensei assim, rapaz, o Pedro está quase desmamando, e falta alguns meses aí para ele desmamar. Eu não sei se eu teria essa coragem. A Débora, que já desmamou faz um tempinho já, a gente se apega, é filho, é sangue do sangue, é parte da gente. Mas ela cumpriu, ela foi fiel ao seu voto, mesmo que isso lhe custasse um filho. Imagine a fé dessa mulher, necessária para entregar um filho, principalmente nas mãos de quem ela estava entregando. Lembre-se que o sacerdote Eli tinha filhos com uma conduta completamente errada, com uma conduta completamente duvidosa. Ela podia pensar assim, se esse cara não conseguiu cuidar dos filhos dele, vai conseguir cuidar dos meus? Negativo. Mas ela sabia que ela não estava entregando os filhos dela para Eli. Ela estava entregando os filhos dela para o Deus a quem ela serve. E aí eu abro o parênteses aqui mais uma vez da oração. Cuidado com o que você ora, viu, irmão, irmã? Ela orou fazendo o voto a Deus, cumpriu o voto a Deus. Mas isso foi o melhor para a vida dela e de Samuel, sem dúvida alguma. Ana devia sim ter sonhos para Samuel, ela devia pensar como Samuel seria quando crescesse, seu casamento, e coisas que toda e qualquer mãe pensa. Mas ela sabia que os planos de Deus eram muito maiores do que tudo isso. Uma coisa muito importante nisso também é que Ana entendia que ela era apenas um instrumento nas mãos de Deus. E aqui eu quero que você, mãe, tenha muita atenção no que eu vou falar. O seu filho não é seu. Por mais que doa a gente reconhecer isso. E como pai também a gente tem que reconhecer isso. Os nossos filhos não são nossos. Eles não nos pertencem. Eles não foram feitos para ficar debaixo das nossas asas para sempre. Eles foram feitos para fazer a vontade de Deus, para cumprir o propósito de Deus. Deus só nos empresta a eles por um determinado período e nos concede a graça e a dádiva de criá-los, de conduzi-los, de ensiná-los, de dar comida, de dar o que vestir, o que comer e o que beber. Mas eles não nos pertencem. E Ana entendia isso. Ana entendia que o seu filho não a pertencia, mas que ele pertence ao Senhor. Samuel não era uma propriedade de Ana. Ela sabia que Deus apenas o havia emprestado. Uma mãe piedosa entende que os seus filhos não lhe pertencem e compreende que não há prosperidade para os seus filhos se eles não estiverem no caminho da fé. Uma mãe piedosa reconhece que desde o nascimento, os seus filhos, desde o nascimento de seus filhos, elas são apenas coadjuvantes na história. E nós pais também, viu? Somos apenas coadjuvantes na história deles. Por mais que isso nos doa, é verdade. E é comum a gente ver muitos pais e mães tão preocupados com a vida dos filhos aqui, tão preocupados com a profissão dos filhos, com o que os filhos serão quando crescer, com o casamento dos filhos, e tentando de algumas situações até controlar a vida dos filhos como se eles fossem o próprio Deus sobre aqueles filhos. Você não tem autoridade para determinar o que os seus filhos vão ou não fazer.
Quem determina isso é Deus, e a sua autoridade, a sua voz autoritária sobre os seus filhos, autoritária não, a sua voz de autoridade, aí encontrei a palavra melhor, sobre os seus filhos deve estar baseada na Escritura Sagrada. Porque a própria Escritura Sagrada diz que os filhos, caso os pais os guiem distante dos caminhos do Senhor, eles têm total liberdade para ir contrário àquilo que os pais estão desejando, planejando, falando e querendo para eles. A vontade do Senhor é que prevalece, e não a sua. Eu me lembro quando, aos 15 anos de idade, eu decidi que entregaria minha vida de fato ao Senhor, para o ministério, e viveria integralmente para o ministério de Deus. E falei que eu iria para o IBEL, estudar teologia e tudo mais, e seria um evangelista. A primeira coisa que meu pai perguntou para mim: quanto que um evangelista ganha? Falei: pai, não sei. Tá, isso é uma faculdade? Eu falei: não, não é não. Não é reconhecido pelo MEC? Eu falei: não. Mal sabia ele que também o seminário não é. Coitado. Não, então você não vai, de jeito nenhum. E aí comecei um problema de fato dentro da minha casa. E eu entendo meu pai. Meu pai queria que eu tivesse uma profissão, tinha medo pelo meu futuro, temia sobre o que poderia acontecer comigo no futuro, não tendo uma faculdade, não tendo o estudo que ele pensava que seria o melhor para mim. Aos poucos a gente foi orando e conversando, meu pastor também foi conversando com ele, e ele descansou o coração. Não, então você vai, mas depois você vai fazer sua faculdade. Eu ainda preciso cumprir aí a vontade do meu pai, viu? É o plano. Depois do mestrado, o plano é fazer um curso aí para poder falar: tá aqui, pai, esse é o presente que eu vou dar para o Senhor. Mas entenda com esse exemplo que eu quero dizer que nós pais muitas vezes nos preocupamos tanto com a vida dos nossos filhos aqui e nos esquecemos com a vida dos nossos filhos na eternidade. Por vezes eu vejo pais se gastando, se doando por completo para que seus filhos estudem nas melhores escolas, façam os melhores cursinhos, para que eles se tornem os melhores profissionais. Mas eu não vejo o mesmo empenho e o mesmo entusiasmo de dedicar os seus filhos ao Senhor, trazer os seus filhos nas programações da igreja, fazer com que seus filhos leiam a Bíblia e estudem a Bíblia da mesma maneira que eles leem e estudam os livros de biologia, ciência, química, física e história. Ana entendia que seu filho não a pertencia, por isso a principal preocupação dela não era com as coisas desse mundo, mas eram com as coisas da eternidade, com as coisas do alto. Você, mãe piedosa, precisa se preocupar com a vida espiritual do seu filho antes de qualquer outra coisa. Antes mesmo do emprego, antes mesmo do casamento, antes mesmo da vida profissional, antes mesmo do crescimento até físico, você precisa se preocupar com o crescimento espiritual do seu filho e dedicá-lo ao Senhor, e entregá-lo ao Senhor, porque é ao Senhor que ele pertence. Seu filho só terá um bom futuro se esse visar a eternidade como foco principal. Seu filho pode até num futuro aí ter um bom trabalho, ganhar rios de dinheiro e te proporcionar uma vida financeiramente confortável. Mas se ele não tiver Cristo, de nada valeu, de nada adiantou. Para concluir, alguém uma certa vez comentou: tornar-se mãe não é tão difícil. Ser mãe é que é difícil. Gerar um filho não é difícil, mas ser uma mãe de verdade, aí é a grande missão. Através da Bíblia e da orientação do Espírito Santo, Deus pode ajudá-la a ser uma boa mãe, uma mãe piedosa, a semelhança de Ana. Os nossos filhos precisam de mães e pais que respondam às dificuldades confiando em Deus, que façam orações piedosas, que vivam vidas de integridade e confiam na provisão de Deus e que reconhecem ser apenas um instrumento nas mãos de Deus e nada mais do que isso. Eu queria deixar aqui algumas aplicações, não só para as mães. Eu queria que você que é pai e você que é filho, prestasse bem atenção. Primeiro, mãe, para você mãe. A caminhada com Cristo não nos isenta de aflições. Vai ser difícil. E há quem diga que cada ano que passa
fica mais difícil, porque os problemas deles como filhos vão aumentando. Os problemas da infância são problemas de escola, brinquedo. A fase adulta traz consigo muitos outros problemas. Você não está isenta de problemas. Mas, lembre-se, seus filhos estão te olhando. E você é um exemplo para eles. A maneira como você lida com essas situações adversas na sua caminhada, a maneira como você enfrenta os problemas, é exemplo para os seus filhos, mesmo na fase adulta. Ok? Então, descanse o seu coração, como Ana o fez, crendo que Deus está no controle. Pais e filhos, prestem atenção. Como vocês têm ajudado as mães aqui presentes a enfrentar as dores da vida e da maternidade? Como você, pai, marido, parceiro, tem ajudado a sua esposa minimizando as dores, as aflições, as dificuldades da caminhada como mãe? Você, filho, de que maneira você tem ajudado a sua mãe nessas questões? Já é difícil demais para coitadinha, viu? Arrumar uma cama não custa nada, meu filho. Lavar uma louça depois que você janta não custa nada também, já facilita a vida da coitada tanto. Brincadeiras à parte, pais e filhos, nós temos uma missão de sermos facilitadores para as mães aqui presentes. Esse é o nosso papel. A pregação hoje é para o Dia das Mães, mas nós não estamos isentos de lições. Nós precisamos sempre olhar para a vida das nossas esposas, das nossas mães, como sendo facilitadores da jornada dela. Orem com elas e por elas. Quanto tempo você dedica de oração pela sua esposa ou pela sua mãe? Ore por ela, ore com ela. Isso com certeza vai facilitar a caminhada, sem dúvida. Ajudem-nas nos afazeres domésticos e ministrem as palavras de Deus sobre ela. Lembrando que Deus é maior que qualquer problema. Outra coisa, mães, persevere na oração. Não desista de orar por seus filhos. A oração do justo pode muito em seus efeitos. A gente não tem noção do poder que a oração tem, não porque nós temos poder algum, não porque a nossa oração é poderosa em si mesma, mas pelo Deus que age através das nossas orações. A gente perde muito por não dobrar os joelhos com mais frequência. A nossa casa perde muito, a nossa igreja perde muito, a nossa vida espiritual perde muito porque nós oramos pouco. Então pense nisso, mãe. Pais e filhos, a rotina da mãe é pesada. E por vezes parar para orar é uma coisa quase que impossível. Sejam facilitadores nessa tarefa também. Minha mãe, minha esposa, deixa que eu cuido aqui. É o seu tempo de oração agora. Vai orar. E aproveita e ora por mim. Que a coisa para mim também está difícil. Aproveite e ore por mim. E como eu já falei, ore por ela. E por fim, mães e pais, juntos aqui agora. Seus filhos não são seus. Lembre-se sempre disso. Lembre-se que Deus os emprestou a você, mas que eles são do Senhor. Isso não significa que em determinado momento você vai chutar eles para fora de casa e falar, vai, some. Por mais que alguns tenham vontade de fazer isso, né? Mas não significa isso. Significa que você vai colocar seu filho em oração diante de Deus em todo o tempo. Significa que você vai se esmerar como pai e como mãe para dedicá-lo, ensiná-lo e conduzi-lo nos caminhos do Senhor. Significa que você vai sempre priorizar a vida espiritual do seu filho, a despeito de outras áreas da vida do seu filho. Significa que você vai colocar Deus como prioridade na vida da sua família, na sua vida, do seu cônjuge e dos seus filhos. E filhos aqui presentes, a sua vida não te pertence também, tá? Você não é dono da sua vida, você não faz o que você quer fazer. Você veio a esse mundo com um objetivo muito bem definido. Cadê os crentes aqui presbiterianos de longa data? Qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e desfrutar da sua presença para sempre. Esse é o seu objetivo, filho de vida.
Você não nasceu a esse mundo para fazer suas próprias vontades, você não está aqui a passeio, você existe para a glória de Deus. Entenda isso. E o que o seu pai e sua mãe desejam para você, se estiver em conformidade com a glória de Deus, com a palavra de Deus, precisa ser obedecido. Não é opção. Não é opção. É lei, é regra, é mandamento. Honra teu pai e tua mãe. E ponto. Você não veio a esse mundo a passeio. Pare de sonhar com os olhos voltados para esse mundo. Você aí, criança, adolescente, hoje os meninos tudo sonham em ser tiktoker, né? O sonho da criançada hoje é ser tiktoker, ser youtuber. Amém, se for para a glória de Deus, que seja. Mas a nossa prioridade precisa ser pregar o Evangelho de Cristo em todo o tempo. Mães, que Deus te ajude. Que Deus as ajude a ser mães, serem mães piedosas. A semelhança de Ana, não porque Ana era alguém superior a você, mas porque Ana tinha um coração quebrantado da presença de Deus. E nós, pais e filhos, que nós sejamos facilitadores para as nossas mães nessa jornada árdua que é ser mãe. Olá, que bom ter você por aqui. E aí, gostou do vídeo? Então não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações dos outros vídeos que virão, curtir esse vídeo e principalmente, é claro, compartilhar ele com as pessoas que você ama, para que elas também sejam edificadas e abençoadas por essa mensagem. Nos siga também nas outras redes sociais que estão aparecendo aí na sua tela, para você poder acompanhar melhor os nossos horários e as nossas programações. Tá bom? Que Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo.